Então, esse fato aí, eliminação do porão consciencial, é para enfatizar o processo da eliminação mesmo, né? Porque às vezes a pessoa ela tem a fase do porão consciencial, que é a fase lá da condição da pessoa, do jovem, né? Às vezes manifestar essa condição por conta do desenvolvimento somático, por conta da questão dos hormônios e tudo mais, né? Então a consciência se manifesta mais imaturamente por conta disso. Mas a ideia aqui é a pessoa começar a eliminar esses trafares mais primitivos para valer na vida dela. Então, sem deixar resquícios, sem deixar nenhum tipo de lacuna, sabe? Não é só um processo apenas de você trabalhar, superar o porão, você conseguiu lá passar pelaquela fase, você conseguiu avançar na sua vida, você fez decisões corretas, você não se enrolou, mas ainda existem alguns aspectos na sua intraconsciencialidade, no seu cotidiano, que denunciam uma característica de porão consciencial. Então, a eliminação do porão consciencial, para valer, é você começar a colocar a sua consciencialidade sem deixar esse rastro mais... Até do nosso passado, né? Do subcérebro do nosso passado, prevalecer, né? Aparecer, vamos dizer assim, no seu cotidiano, nas suas atividades. Então, é nesse sentido que a gente quis destacar isso aí, tá? Então, há uma diferença, eu vejo, entre superação do porão, da pessoa passar pela fase do porão, ela conseguir se manter retilínea na proex, ela conseguir trabalhar com aquilo, e a pessoa manifestar ainda algum resquício do porão dela, né? Então, são coisas que se o jovem pensar bem nisso também, como mais novo, assim, conseguir pensar bastante sobre isso e conseguir investir nessa reciclagem, eu vejo que ele consegue evitar até mesmo a aquisição de novos trafares, vamos colocar assim, né? Às vezes a pessoa ela passa pelo porão e aí ela ganha trafar, às vezes. Ela tinha uma situação lá do porão passado dela, que ela voltou a manifestar, só que ela, devido ao contexto novo que ela está vivendo ali e tudo mais, ela acabou mantendo alguns trafares que ela já teria superado em vidas anteriores, ela teria já passado pelaquela situação. Então, quando a gente fala de eliminação no porão, a gente olhar para isso com calma e cortar esse grosso, né, para a gente começar a ver de fato quais são os nossos ainda trafares que nós temos que a gente precisa eliminar para conseguir avançar na proex. Então, o grosso seria o quê? O subcérebro abdominal, o egocentrismo da pessoa, a condição mais de egão mesmo, né? Que envolve aí manipulação, envolve competição, envolve belicismo. Né? O item 7 da sua listagem, né, da argumentologia. E também são os automimeses, né? Automimeses desnecessárias também, não é? Exato. E, assim, envolve a impulsividade, né? Tem algumas outras coisas que estão bem falado aí, que, em relação à listagem da argumentologia, né? Então, se a pessoa quiser expandir um pouco mais isso, ela pode também olhar. Exatamente, para quem é novo no assunto, né, ainda não entende direito sobre o que é porão, ele lista aqui, né, a impulsividade dos comportamentos, os vícios subcerebrais, as carências afetivas estagnadoras, as redes sociais, os videogames e as tecnologias alienantes, os esportes competitivos e radicais, a exaltação do belicismo, o mecanismo de defesa do ego. O que mantém os nossos trafares mesmo, né, como você comentou. Exato. E aí é aquela coisa mais assim, escancarada da pessoa, né? Sim. E o que é muito sério nisso também, para a gente aprofundar um pouco mais nesse tema. É porque se a pessoa começa a fazer um movimento, tomar decisões na sua vida, com base muito ou ainda tem muito porão aparecendo na vida dela, ela toma decisões mais impulsivas e ela vai construir uma vida mais sem pé nem cabeça. E isso é muito crítico no contexto da proex, né? Então, quanto mais a gente conseguir eliminar essa manifestação e evitar esse processo mais patológico aparecer no nosso cotidiano, mais a gente vai conseguir ter mais assertividade nas nossas decisões e a consequência disso é você conseguir ter uma vida que funcione melhor para a sua proex. Né? Porque ninguém aqui vai virar serenão de uma hora para outra, né? A gente tem que construir as coisas. Né? Então, assim, você vai construindo aos poucos, você vai conseguindo desenvolver isso. Mas você precisa estar consciente do que está acontecendo, né? com a sua condição e o que você está fazendo para conseguir mexer com isso. Né? Fazer mudanças, reciclagens em relação a isso. Excelente. E bem interessante que a outra pergunta dela era justamente sobre as decisões. É a última frase da sua fatologia, assertividade nas decisões pessoais. Você pode ampliar? É bem essa ideia que eu já estava puxando aqui, já que eu ia puxando, né? Desenvolvendo aí. E aí a gente pode até ampliar um pouco mais também por conta da questão eu falei do porão, né? Mas a gente pode ampliar, porque às vezes a pessoa está lúcida e ela vai ter 3, 4 decisões que ela pode tomar, opções que ela pode seguir, mas ela precisa ver qual que é a mais cosmoética ali, mesmo sendo opções positivas, né? Então,
um exemplo bom que a gente pode trazer é a pessoa, sei lá, ela vai escolher alguma ICP que ela quer voluntariar, ela vai escolher um tema de pesquisa. Então, às vezes, ela tem opções positivas, cosmoéticas ali, mas qual que é a mais importante? Qual que é a prioritária? Né? Então, essa assertividade também tem relação com isso. O que mexe mais no seu temperamento do ponto de vista positivo? O que mais vai te levar a ajudar mais pessoas? Né? O que vai ampliar a sua assistência? O que você vai fazer que vai ser melhor para todo mundo naquele contexto? Né? Então, a assertividade também tem relação com isso. Né? Então, a gente precisa pensar mais, não só em eliminar, né, o grosso, né, como eu falei do porão, mas também pensar no processo de qualificação, né? Olhar bem, qual que é o ponto que eu preciso seguir agora? Qual que é o caminho que eu preciso seguir? Eu acho que esses itens aqui que você colocou na enumerologia, que também é a pergunta dela, né, que ela pede para comentar cada item desse, responde bem essas prioridades, né, que você foi bem elaborado nessa enumerologia. É na página 2, quase lá no finalzinho. Se você puder já emendar com isso daí, comentar. Eu coloquei alguns itens aí em termos que a gente é bem conhecido na Conscienciologia, né? A gente fala aqui de priorização, RECIN, né? Autopesquisa, a VERPOM, a questão da intelectualidade, o parapsiquismo. Eu coloquei vários itens aqui na numerologia que são bem conhecidos, né? Atributos conscienciais bem conhecidos. Só que eles têm, junto nisso aí, tem um qualificador, né? Então, todos eles têm um qualificador, se a gente parar para pensar, olhar aqui, né? Então, vamos lá. A priorização das RECINs. Então, quanto você prioriza suas reciclagens intraconscienciais? Quanto você está mexendo com o processo? Né? Isso envolve também a maneira como você lida com o seu tempo no seu dia a dia, o seu cotidiano. Né? Como é que você encara isso? Né? Então, são aspectos que você precisa levar em consideração. E também, não só isso, mas também pensar assim, qual que é a mais importante? Né? Qual que está puxando as outras? Qual que é a mais crítica que você precisa mexer mais? A prioritária. Porque às vezes a gente quer fazer RECIN, só que a gente acaba fazendo o seguinte, a gente acaba colocando a mais crítica para baixo do tapete e pensando só naquela que é mais fácil. Né? Então, qual que é a mais importante, a mais crítica? Você está mexendo com isso? Né? Vamos lá, quais são as outras aqui? A coerência da autopesquisa. Então, quando você está sendo coerente com a sua autopesquisa? Isso envolve o processo da pessoa ter mais coesão também, ou seja, ela estuda, ela pesquisa sobre os trafares dela, sobre os trafores que ela tem, e o quanto que ela aplica isso na prática, quanto que ela consegue colocar na sua pensanidade esse ganho de cognição para funcionar. Né? Isso aparece, né, quando a pessoa trabalha esses itens com seriedade, isso aparece na psicosfera da pessoa, né, a maturidade, né, essa adultidade consciencial que você é o tema, né, do seu ver. Porque assim, a gente pode ter uma autopesquisa que a gente tem conhecimento, a gente entende o que está acontecendo com a gente, só que a gente está, às vezes, preso num processo ali... Empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga, ou a pessoa não consegue, às vezes, botar em prática aquilo que ela entende dela, entendeu? Então, essa coerência, a gente precisa olhar bem, como é que a gente está. O que eu conheço de mim até hoje, e o que eu consigo colocar em prática isso até hoje. Como é que é esse processo de... Eu conheço sobre mim e que consigo colocar em prática. Né? Tem algum gap nesse processo? Há algum tipo de lacuna entre o meu autoconhecimento e a minha manifestação? Né? Então, seria nesse sentido. Próximo é... A criticidade verponogênica. Né? Então, a pessoa trabalhar a questão da criticidade dela no seguinte sentido. Não só ela criticar por criticar, fazer isso aqui está errado, isso aqui está certo, mas ela construir alguma coisa por trás disso, né? Ela chegar em alguma conclusão, ela ter conteúdo da autocrítica dela. Né? Senão ela acaba sendo só a pessoa que está apontando o dedo para os outros ali, ou para ela mesma, só que sem ter um conteúdo, uma fundamentação por trás daquela conclusão que ela chegou com a crítica que ela fez. Né? Não, isso aqui é anticosmoético, isso aqui é cosmoético. Tá, mas qual que é o conteúdo disso? O que embasa essa sua conclusão? Né? E aí o que acontece? Na medida que você vai conseguindo desenvolver isso, você vai conseguindo se conectar mais com a autovivência das verpons que você está procurando trabalhar. Muitas vezes, já passei por isso algumas vezes, eu tinha uma palavra na minha cabeça que eu tinha um significado lá, que eu vivenciava lá, sei lá, Invex, estado vibracional. E aí, na hora que você vai trabalhar e mexer com o processo da Invex, do estado vibracional, ou qualquer outra palavra, uma coisa é aquilo que você aprendeu do ponto de vista teórico ou entendeu. Outra coisa é quando você vai vivenciar o processo, você sentir que está acontecendo aquilo lá. Né?
Então, quando você critica do ponto de vista de você conseguir entender melhor qual que é o real significado daquela palavra, o que aquilo representa, você consegue também vivenciar melhor a questão da Verpom. Então, tem toda essa relação também de vivência da Verpom e tudo mais, tá? Intelectualidade geomática tem relação com você conseguir também não só aplicar a sua intelectualidade do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático, do ponto de vista de você conseguir utilizar o seu conhecimento no seu cotidiano, nas suas experiências. Aplicar aquilo, entender o que está acontecendo, dar significado às experiências, né? Parapsiquismo funcional também, a mesma coisa. A pessoa tem parapsiquismo, só que ela não utiliza, que ela não coloca em prática, ou ela não entende ainda como é que ela pode utilizar aquilo de maneira mais cosmoética. Então, ela percebe alguma ideia, percebe uma situação que ela está vivenciando, mas ela, às vezes, ignora aquilo, ela não dá valor, ou ela tem muito fenômeno, mas aquilo não tem muito significado, então ela fica meio que presa no processo ali. Aprofunda, né? De superficialidade, né? E comunicabilidade didática é muito importante para você esclarecer as pessoas, então você trazer exemplos, trazer situações que você vivencia, que você consiga ajudar a pessoa a entender aquele significado. Então, para a assistência é muito importante, a comunicação didática. E a liderança interassistencial, que a pessoa conseguir não só ser exemplo e puxar o grupo evolutivo, mas também ajudar essas pessoas, né? A pessoa, às vezes, tem uma liderança muito forte, só que às vezes ela acaba manipulando os outros, ela acaba tendo uma força maior e acaba colocando a energia dela a tal ponto que as pessoas seguem ela, mas sem criticar, sem entender o que está acontecendo. Então, você usar a sua liderança a favor também das pessoas que você está convivendo ali, né, em termos de assistência. Inclusive, você traz vários aspectos da liderança no seu verbete, né? Aqui no finalzinho da fatologia, a liderança pessoal capaz de incentivar a assunção da heterorresponsabilidade, é nesse sentido, né? Sim. E aí tem a questão também do exemplarismo pessoal, né? Então, mas é um exemplarismo pessoal que não é só você, eu tenho uma manifestação positiva em algum aspecto, eu sou uma pessoa que escreveu aí 11 verbetes, você falou, por exemplo. E aí eu posso incentivar as pessoas a escrever verbetes também. Andamento aí já. Né? Por exemplo, porque eu estou fazendo, a pessoa, é possível fazer isso. Nossa, não é tão difícil assim como parece. Né? E aí o que acontece? Só que isso aí tem que ter algum tipo de reverberação na liderança da própria pessoa também, né? Então, a pessoa se sente responsável por escrever um verbete porque ela percebeu o quanto aquilo pode ser assistencial para ajudar ela e vai ajudar outras pessoas também. Né? Então, esse exemplarismo ele precisa ter algum tipo de reverberação positiva também da pessoa assumir a responsabilidade dela dentro do contexto que ela está vivendo, do grupo que ela está vivendo. Né? Não é só um exemplarismo para você ajudar uma pessoa no sentido da pessoa ser muito... aquela pessoa ali ela é bem calma na hora de falar, então eu posso aprender com ela a ser mais calma também. Beleza, mas além disso, o que é mais? Então é a pessoa que ela começa a trabalhar com o processo de liderança, de assistência, que ela provoca no outro a necessidade dela se sentir responsável por também contribuir e assumir a própria liderança que ela tem. Então é nesse sentido que a gente está falando aí dessa questão da heterorresponsabilidade. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então não se esqueça de curtir aí nosso vídeo, se inscrever no nosso canal para que você consiga receber mais conteúdo sobre a inversão existencial e a evolução na juventude.